Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Stranded, o jogo que eu estou desenvolvendo para Steam. Stranded foi o nome do jogo selecionado. Ele ganhou na votação aí de 63 a 38%, que dá um total de 101% dos votos. O YouTube fez o cálculo um pouquinho errado. Mas da enquete do canal, o Stranded foi o nome selecionado e é o nome que nós vamos estar seguindo com o jogo a partir de agora. Mas antes de mostrar como que está o projeto atualmente, eu vou ler e responder alguns comentários dos vídeos anteriores. O primeiro é o do JV, ele disse que o jogo tá ficando muito da hora, que tá tudo smooth, as partes de menu. E ele falou que seria interessante renderizar as barras de vida acima dos tiles, porque até então, tanto o feedback do objeto selecionado como as barras estavam aparecendo por detrás dos objetos. Então isso foi algo que eu consertei para esse devlog. Agora está tudo aparecendo na frente desses objetos. Outro comentário foi o do Ozai. Ele falou sobre a parte das árvores que eu tinha comentado no vídeo anterior. Que eu poderia utilizar um shader individual ou randomizar as árvores para que seja possível ter as árvores em diferentes animações. Além disso, ele falou que eu poderia fazer variações da mesma árvore com velocidades diferentes. E foi justamente isso que eu fiz. Eu troquei a ordem dos frames das árvores, mas deixei na mesma velocidade. Mas só de ter mudado isso, de ter adicionado outras possíveis árvores, agora as árvores elas estão com animações diferentes, não está tudo com a mesma animação, que deu um efeito muito massa também no projeto. O outro comentário foi o do Thiago, ele perguntou se o jogo vai ter elementos de RPG, que ele acharia legal se pudesse mudar o cabelo do personagem, se pudesse agir como armadura, etc. E sim, mais pra frente eu vou estar adicionando a possibilidade do personagem ele mudar o capacete que ele utiliza. Para quem conhece o Tiny Swords, sabe que o Pixel Frog ele fez algumas variações. Tem esse capacete do peão, que é o personagem padrão. Tem um capacete de arqueiro, que é com a pena na cabeça. Tem um capacete de cavaleiro, entre diversas outras coisas. Mais pra frente eu vou estar mudando isso. Vou estar adicionando a possibilidade do craft desses outros capacetes, onde eles vão poder dar novos atributos ao personagem. Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês tudo que foi feito do último vídeo para esse. O primeiro, uma coisa que eu mudei foi na parte do inventário. Eu não estava gostando da forma que o inventário estava sendo utilizado. E o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi mudar o nome de inventory para backpack, que foi também uma sugestão do JV, se eu não me engano. E eu diminuí a quantidade de slots. Agora o personagem ele começa com apenas 6 slots. E derrotando as ovelhas, inclusive eu adicionei ovelhas, dá pra ver que tem várias ovelhas aqui no nível. E elas têm um pattern até que interessante. Se eu hitar elas aqui, elas sempre dão um de XP fixo. E eu consigo dropar tanto lãs como carne. E eu consigo estar com a lã na mão, eu consigo estar com a mão, mas eu não consigo bater quando eu tô com a lã. E inclusive elas estão com a vida baixa. Elas estão com a vida mais baixa porque eu estava fazendo alguns testes. Mas agora dá pra ver que eu também possuo a carne aqui. E eu já adicionei alguns tipos de indicadores. Por exemplo, uma coisa que eu usei de inspiração do Forager é que quando tu tá com um objeto na mão que pode ser consumido, se tu apertar com o botão de atacar, ao invés de atacar, ele vai consumir aquele item. No caso aqui ele consumiu a carne, eu estava utilizando de valores de vida mais baixo e mais alto, justamente para ver se estava funcionando a parte dele recuperar a vida. Eu não sei se deu para perceber, mas quando eu consumi a carne, a vida do personagem aumentou aqui na barra. E as ovelhas, elas estão com um funcionamento bem interessante. Eu estou utilizando de um componente mínimo de inteligência artificial, que ele vai funcionar tanto para as ovelhas como para os inimigos que eu vou estar adicionando futuramente. Se eu andar aqui pelo mapa e procurar uma outra ovelha, vocês vão ver que quando eu hitar um inimigo, caso ele não morra, ele vai procurar uma posição no range de tiles de navegação. Aqui no caso é porque elas estão muito fraquinhas, elas estão com pouca vida. Mas elas podem correr tanto que vai ter uma hora que elas podem até sair da tela correndo. E aqui elas não estão colidindo com os objetos como as árvores nem com o personagem, porque elas estão dentro do sistema de navegação que eu estou utilizando. Então, eventualmente elas correm e elas correm bastante. E quando elas estão com muita vida, vocês percebem que toda vez que eu hitar elas, elas procuram uma direção aleatória diferente. Então, se eu estiver irritando a ovelha, ela começa a correr, eu tenho que correr atrás da ovelha para tentar matar ela.
Enquanto eu tô correndo, se eu hitar, ela pode escolher uma nova direção e pode me driblar aqui. E eu tenho que ficar correndo que nem um doido pra derrotar uma ovelha e conseguir coletar os recursos dela. E por falar em recursos, ainda não tem um sistema de craft, mas aqui eu já tenho a lã e a carne. No caso, a carne aqui, toda vez que eu clico, ele meio que consome a carne e ele está recuperando a vida. Eu ainda vou adicionar um tratamento que é, caso o personagem esteja com vida cheia e ele tente consumir uma carne, ele não consuma, porque eu vou estar gastando de um recurso que não vai estar me beneficiando em nada. Então eu vou tentar adicionar esse tratamento para o próximo devlog e eu vou estar tentando introduzir o sistema de craft e alguns outros sistemas, como a parte de ocultar algumas estatísticas, como a porcentagem, desabilitar as animações, desabilitar esse motion do mouse, assim, tipo um menuzinho que tu tem algumas opções e tu vai clicando e ativando e desabilitando essas coisas. Então, além desse menu, eu vou estar tentando adicionar ou pelo menos introduzir vocês ao sistema de craft do jogo, porque a partir do sistema de craft o personagem ele vai poder craftar novos itens. Inclusive um tipo de item é a tocha. Quando o personagem ele tá com a tocha na mão, eu vou mudar aqui de nome para torch. Só de ter mudado, se eu executar a game level, vocês vão ver que agora o personagem ele começa com a tocha na mão. Eu acredito que ele não atualizou a iluminação. Ele atualizou, ele tá segurando a tocha, mas ele não atualizou a iluminação do nível. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui na função ready, o método é update. Esqueci o nome do método. Esqueci o nome da função, tem uns 2 dias que eu não mexo nesse projeto. É update tool. Update tool passando torch. Porque passando a tocha, eu não sei se deu para vocês perceberem a iluminação, mas quando eu tiver com a tocha, dá para ver agora que a iluminação ela tá muito maior. Porque, querendo ou não, eu tô segurando uma tocha, então é para eu ter mais parte do meu nível iluminado do que se eu tivesse sem. Aqui deu para ver que eu troquei para a mão e ele diminuiu o raio de iluminação do personagem. Além dessa tocha, que ainda não tem como craftar uma tocha, mas além dela, tem um outro recurso muito interessante que eu adicionei, que é se ele tem uma mochila. Se eu mudar essa flag para verdadeiro, ou seja, se o personagem ele craftar uma mochila, olha que interessante quando eu executar agora. Agora o personagem ele começa com uma backpack. Agora ele vai ter uma mochila acoplada a ele. Isso aqui entra em toda aquela parte dos elementos de RPG. Ele tá com a mochila acoplada e ele tá com um chapéu de peão. Mas mais pra frente eu posso colocar um chapéu de arqueiro que vai mudar os atributos dele. Eu posso colocar o chapéu de cavaleiro. Eu posso tentar adicionar um escudo na offhand, que é na mão sem ser a mão de atacar. Enfim, tô pensando aí em diversos elementos que eu vou estar adicionando para os futuros devlogs. Mas já deu pra ver que ficou um visual muito mais interessante. Ficou bem bonitinha essa mochila nas costas dele. Além da tocha na mão, eu achei muito massa a tocha, até porque ela tá animada. Não tá que nem os outros objetos que são mais estáticos. Mas enfim, já adicionei vários outros elementos aqui para o projeto. Era isso que eu queria mostrar para o desenvolvimento do jogo. E agora uma novidade que algumas pessoas estavam me perguntando. Se eu vier aqui na loja da Steam e pesquisar por Stranded, olha só o que é que nós já temos aqui. Eu coloquei o lançamento do jogo para o primeiro trimestre de 2024. O lançamento vai ser ou bem no comecinho de 2024 ou no final de 2023. Eu ainda estou vendo uma data boa para o lançamento. Mas como vão ter vários lançamentos e provavelmente vão ter promoções no começo do ano e no final do ano, eu estou pensando ainda qual que vai ser a data de lançamento. Mas enfim, eu já estava configurando a página do aplicativo aqui. Todas as descrições, requisitos do sistema... as screenshots e trailers, tanto essa imagem aqui, isso aqui eu fiz nas coxas, porque a Steam ela pede diversas imagens, ela pede uma imagem para quando tu tá buscando o jogo, ela pede uma imagem de como que vai ser o jogo na biblioteca da pessoa, de como que vai ser um card de quando o jogo tiver em promoção, dá pra ver que eles adicionam até aqui no background, né? Enfim, eles pedem diversas imagens, então como eu queria já configurar isso, para poder a página do jogo ser aprovada, eu já fiz aqui de forma bem rápida, mas tudo aqui é provisório. Todas essas características elas tendem a mudar. Tanto os prints, como as imagens, as descrições, enfim. Caso vocês queiram, eu vou estar deixando o link aí na descrição e vocês já podem adicionar Stranded na lista de desejos de vocês. Era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like e se inscrever. Vai ajudar bastante na divulgação e no crescimento do canal.
Todos os links vão estar aí na descrição, inclusive o link dos meus cursos com desconto. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!